Hoje nós vamos fazer uma revisão, tá bom? É importante porque a gente está na reta final do módulo. Assim a gente apara algumas arestas, certo? Porque na semana que vem, dia 28, é prova, né? Então eu vou passar para vocês macro na próxima aula. Aí a gente fecha o conteúdo basicamente de Excel, planilhas. A gente vê macros e aí, dia 28, provinha final. E dia 1º todo mundo começa, a partir do dia 1º todo mundo começa matéria nova, né? Dá uma renovada aí com conteúdo novo para todo mundo, certo? Então vamos trocar as telas e vamos dar início aí, gente. Bom, vamos pegar aqui algumas planilhas, né, que nós já fizemos para a gente poder fazer uma revisão legal aí, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou pegar forte com vocês é para ter uma agilidade maior na hora de fazer, tá? Porque vocês ainda, né, graças a toda essa... Graças ao vírus, né, graças a toda essa pandemia aí, vocês tiveram sorte que a gente, né, nós professores, estamos dando tudo meio que pronto para vocês. A planilha está pronta, vocês não precisam digitar nada, não precisa formatar nada, né? Já está mastigado, só vocês fazerem os cálculos, tá bom? Então, tá um pouquinho mais fácil para vocês aí. Então, agradeçam a quarentena aí. Então, a gente vai pegar alguns exercícios, algumas planilhas que nós já fizemos e vamos trabalhar com a praticidade na hora da resolução deles. Tá bom? Primeira coisa, gente. Eu sempre vou martelar na mesma tecla. Por mais que tenha aqui as legendas, você precisa trabalhar um pouco mais a sua leitura. Ainda falta isso em vocês. De você bater o olho na planilha e você fazer a leitura dela. Tá bom? Então aqui a gente tem uma planilha que é bem nítida essa questão da leitura, tá? É uma tabela, essa daqui, né, essa primeira é uma tabela aonde você tem lá uma coluna de produtos, uma coluna de valor, uma coluna de quantidade, né? E uma coluna de valor total. Tudo bem? E a gente tem aqui no cantinho um cara chamado lucro. A gente já fez esse exercício, tá? Inclusive o último exercício que eu dei para vocês fazerem com o cálculo com a função subtotal, vocês já tinham feito ela. Vocês já tinham feito ela. Só que não com a função subtotal. E mesmo já tendo feito ela, a galera ainda precisa trabalhar um pouquinho mais essa leitura. Então vamos lá. A gente tem aqui embaixo, no total, né? Aqui embaixo no total, eu pergunto para vocês, o que a gente tem que fazer? Aqui, ó, aqui embaixo. O que a gente tem que fazer dentro do que a gente já conhece? Oi? Vamos ver aqui. Somar, tá, mas somar o que, gente? Eu tenho que somar a coluna, né? Eu tenho que somar esse cara aqui, né, ó. É isso aqui que eu tenho que somar. Certo? Tem que somar isso daqui.
Então vamos lá. Aí a gente pode usar a função soma ou a função subtotal, que foi a última função que nós vimos. Então você vai usar a que mais te agradar. Então você pode usar a função soma ou pode usar a função total. Então, recapitulando aí, gente, a gente está fazendo uma revisão para poder trabalhar um pouquinho mais a leitura de vocês para os exercícios. Então aqui eu vou fazer soma, certo? Somei. Agora que vem o truque de mestre, gente, você não precisa ficar fazendo a função várias vezes. Você fez a primeira vez, tá vendo esse quadradinho bem aqui no canto? Eu costumo falar que é a bundinha da célula, tá? Carinhosamente eu dei esse apelido, tá? Mas isso daí é chamado de área de arraste, né? Área de seleção, tá bom? Então, você pode clicar nesse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Esse quadradinho. Aí o que que você faz? Você clica, segura e arrasta até o final. Pronto. Agora aqui, eu tenho uma coluna chamada valor total. O que que eu tenho que fazer nessa coluna, gente? Vamos analisar. Eu tenho uma coluna chamada valor. Tenho uma coluna chamada quantidade. Valor total. O que que eu tenho que fazer? E aí, pessoal online? O que que eu tenho que fazer aqui? Conta de vezes, né? A gente vai fazer multiplicação. Certo? Então vamos lá. Igual valor vezes quantidade. Viram? Continha de vezes. Tá aqui, ó. Fiz o primeiro. Venho aqui no carinha, na área de arraste e arrasto ou dou 2 cliques. Certo? Tudo bem aí, gente? Até aí vocês estão conseguindo analisar dessa forma? Vamos lá. Agora aqui no final. Eu tenho aqui esse cara, valor de revenda. E tem um cara aqui chamado lucro. O que que eu tenho que fazer? Oi? E aí, galera do online, o que que eu tenho que fazer? Beleza, primeiro converter lá, né? Formatar para porcentagem. Depois tem que fazer o quê? Primeiro eu converto lá o lucro em porcentagem, beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Clico aqui, venho aqui na ferramenta porcentagem. Primeira coisa que eu faço. Tá bom? Depois, o que que eu faço? Multiplico. A gente vai multiplicar. Então vamos ver. Igual valor total vezes aqui, né? Tá certo? Tendo em vista. Oh, perdão. Na verdade, não é nem aqui, tá, gente? É aqui, ó. Valor vezes aqui, ó. Tá certo? Eu comprei o produto por R$ 3,50
e vou vender o produto por 1,12? É isso mesmo? O que eu tenho que fazer depois? Não dá, né? Vender mais barato, você paga caro e vende barato. É caixa 2, né? Caixa 2 dá nisso. Os caras, né? Para lavar dinheiro, eu tenho que somar depois, né? Eu tenho que pegar esse valor mais esse valor aqui. Agora tá coerente. Né? Eu tenho que lucrar. O dinheiro tem que pingar na minha conta a mais, né? Certo. Só que se eu clicar agora aqui e arrastar, vai dar errado. Eu preciso pegar esse valor aqui, essa célula, que é a célula I2, e preciso aplicar aqui, a I3, perdão. Preciso aplicar aquela tecla de atalho F4 para a gente tornar esse valor, essa célula, em valor absoluto. Então eu posso fazer de duas formas. No I3 eu posso apertar o F4, que é o que é mais comum, ou eu posso vir aqui na I3 e mudar o nome dessa célula para lucro. Tá bom? Então são duas formas que você pode fazer. Aqui é onde está, né? Tá escrito na I3, eu venho aqui e mudo o nome para lucro. Beleza? Agora que eu fiz o bloqueio, eu vou clicar e arrastar. Agora tá certo. Beleza? Certo, gente? Cara, no celular não tem tecla de atalho, né? Então você vai precisar digitar o cifrão nele, né? Você vai precisar colocar o cifrão, né? Para poder fazer o bloqueio da célula. Bom, vamos para a próxima planilha. Bom, basicamente essa planilha é a mesma que nós acabamos de fazer. Aqui também é função soma, nós vimos já a função soma. Vamos aqui para soma C, que ainda a galera tem muita dúvida no soma C, né? Vamos lá. O que a gente precisa entender na função, gente, é o propósito dela, que é o mais difícil. Tá? A gente memorizar isso, porque cada função tem algo em particular. Mas aqui na soma C, a gente tem que entender que a soma C, ela vai somar algo, né, mediante a uma condição que você vai colocar. Então é mais ou menos assim. Eu tenho todos vocês que fazem parte da minha turma, né? Graças a Deus. E eu quisesse, por exemplo, somar a idade das meninas. Então eu primeiro tenho que contar quantas meninas tem na sala. Aí eu preciso, o critério é menina, né? Então primeiro eu vou ter que separar as meninas, primeira coisa. Depois que eu separei as meninas, eu tenho que perguntar a idade delas e aí fazer uma soma, tá? Então a soma C, existe um critério por detrás dela, tá bom? Que é o que nós vamos fazer aqui. Aqui no caso, eu quero somar os produtos que tem mais de 10 unidades no estoque. Então, todo produto que tiver mais de 10 unidades no estoque, eu vou somar. Então, por exemplo, o mouse eu tenho mais de 10. O teclado eu tenho mais de 10. Monitor, processador e fonte. Todos esses caras que tem uma quantidade maior que 10, eu vou ter que somar eles. Tá? Então, a função ela vai fazer esse papel para mim. Ela vai separar
Ela vai separar na análise e já vai somar para a gente. Então vamos lá. Igual, soma, C. Perfeito? Soma C. O que eu quero fazer? Primeiramente, eu tenho que procurar o intervalo. O intervalo vai ser a base da minha análise. Tá? Primeiro é o intervalo. Depois eu vou colocar o critério. Maior que 10. Tá? E aí, eu vou colocar o que eu quero somar. Beleza? Então, primeiro eu tenho que fazer essa análise. E aí, quando eu apertar Enter, ele vai me dar o valor aqui. Vamos ver se deu certo? 3, 8, 230, 500, 360, 60. Ó, o valor é outro. Não deu, né? Ele não bateu aqui, ó. A soma dá 2.503. E aqui me deu 1.251. Então, alguma coisa não está certa aqui. O que pode ser? O que pode ter acontecido? Eu tenho invertido aqui a condição. Então, intervalo, ponto e vírgula, maior que 10. Peraí, maior? Não. Estou usando o sinal errado, né? Pô, vocês nem falando aqui, hein, gente? Tive que usar a técnica agora da professora de matemática, ó. Não, tá certo. Esse é menor. Maior que 10. Não. Do outro jeito estava certo. Mas por que que não deu aqui? 350, 8, 89, 230, 590. Ela não está na presencial, não. Ela está na online. Fazendo só online. 50, 60. Opa. 60. Ué, será que eu selecionei errado? Deu certo. Agora deu certo. Tá bom? Acho que eu selecionei errado, né? Então, tive alguma seleção errada. Mas aí bateu o resultado. Tá bom? Então, soma C, o critério para você somar, calcular com base em uma análise, tá bom? Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Igual, soma C, abro parênteses. A gente vai colocar o intervalo que a gente quer analisar. Vamos colocar aqui o critério da análise, entre parênteses, e a área que ele vai somar. Beleza? E aí eu acho que na hora que eu fui selecionar manualmente aqui, eu acho que eu selecionei algum número duplicado. Ó. Bateu os números. Tá bom? Ó, bateu o número aí, o resultado. Tudo bem? Próximo item. Trabalhar com média. Tá bom? Então, média, tranquilo, né? Função média, a gente vai fazer lá igual média, média,
Vamos selecionar os valores, usar aquela técnica do arraste e vamos fazer a média tanto na vertical quanto na horizontal. Então aqui não tem muito segredo. Um boletim de notas. Função C, né? A gente trabalhou bastante, né? Então aqui eu tenho a média, porém eu quero saber se esse rapaz ele está aprovado ou reprovado. Então, como que a gente monta o teste lógico? Igual C, abro parênteses, se a média for maior ou igual, que número que ele pede aqui? 6, ponto e vírgula. Ele vai estar aprovado, ponto e vírgula, ele estará reprovado. Certo? Então, fiz o primeiro, clico e arrasto para os demais. Bem facinho aí. Aqui a gente vai utilizar uma seguinte análise, né? Ele está pedindo para que possamos achar o maior salário e o menor salário, a maior comissão e a menor comissão, tá bom? Qual função faz essa análise pra gente? E aí, gente, pessoal do online, qual função faz essa análise pra gente? Máximo e mínimo, boa. Então vamos lá. Igual máximo. Eu quero saber o salário, né? Igual mínimo. Saber o salário aqui. Comissão a mesma coisa, igual máximo. E igual mínimo. Tá bom? Então, para localizar, então a gente tem que fazer muita leitura, tá, gente? A gente precisa entender aqui o que ele está pedindo, ó. Maior salário, salário mais alto, salário mais baixo. Tá bom? Sempre tome cuidado para não confundir com a outra função que a gente conheceu, que é maior e menor, tá? Tem umas pegadinhas aí. Vamos conhecer, vamos trabalhar aí com a PROC-V, né? Vamos fazer uma revisão na PROC-V, certo? O que é a PROC-V mesmo, gente? O que é a PROC-V? E aí, o que é a PROC-V, gente? Oi? Sim, mas de que forma? Procura baseado numa tabela, de que forma? Tá? Ela é uma procura vertical, né? Então a gente precisa sempre lembrar. Às vezes até eu me confundo o que é vertical, o que é horizontal. Vertical é o que está em pé. O que está deitado é horizontal. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma análise. Aí nós temos aqui uma outra tabela. A gente tem duas tabelas aqui, né? Eu tenho a tabela com produto, certo? Tenho aqui o valor do produto. E tem aqui esse cara chamado lucro. Beleza? E tem uma outra tabelinha aqui que me dá a questão da busca. Então, toda vez que você tiver uma tabela secundária, tenha em mente que vai ser utilizada a PROC-V. Tá bom? Vai ser utilizada a PROC-V. Então, vamos lá. Igual
PROC-V. Eu preciso me atentar na regra dela. Tá? Toda função tem uma regrinha, a gente precisa memorizar ela. Então, o que eu quero procurar aqui? Quero procurar o valor. Ponto e vírgula, aí você seleciona a tabela toda. Certo? Ponto e vírgula, a gente precisa determinar o número índice. Que aqui no meu caso eu quero a porcentagem, que está na terceira coluna. O intervalo aqui, tá bom? É importante eu sempre frisar, você pode parar a função aqui, ou você pode colocar o intervalo 0 ou o intervalo 1, dependendo da análise que aqui tiver, tá bom? Aqui no meu caso, como não é uma coisa exata, eu sempre vou colocar o número 1. Agora, quando for algo exato, aí a gente coloca o 0. Fecho parênteses, teclo Enter. Ele me deu aqui 0,05, que seria 5%. Porque o valor aqui é 3 e 3 está aqui, né? Tá certo? O que vocês acham? Tá certo o que a gente fez? E aí, galera, vocês acham que tá certo? Ó, a função está certa. A função não está errada. A função ela está correta. Só que o que eu quero saber? Eu quero saber o lucro, não é o lucro que eu quero saber? Então esse resultado eu tenho que fazer o quê? Tenho que multiplicar, né? No final de tudo eu tenho que multiplicar. Multiplicar não, né? Somar, né? Multiplicar e depois somar. Certo? Então, no final de tudo, a gente multiplica e soma para ter o valor do lucro. Certo? Caso você queira parar na porcentagem, no conceito da função está correto. Você usou a PROC-V. Tá bom? Próxima função. A gente tem aqui a PROC-H, que é a irmã da PROC-V. É aquela que está que nem vocês, todo mundo deitado. Né? A PROC-H é aquela que fica deitada, né? Que nem todo mundo ainda aula online. Deve estar num cantinho aí bem quentinho, né? Cheio de cobertor, né? Então, PROC-H, ela vai fazer a procura horizontal dos valores, tudo bem? Então, o que eu quero achar aqui? Eu quero achar o valor do meu produto. Então, vamos lá. Igual PROC-H. A regra, basicamente, ela é igual à da PROC-V. Não muda nada. Ou quase nada, né? Então, valor procurado, ponto e vírgula, aonde eu vou procurar, tá? Ponto e vírgula. Aqui a única coisa que muda, em vez de coluna, é linha. Como eu quero o valor, ele está na primeira ou está na segunda linha? Está na segunda, então eu ponho o número 2. Ponto e vírgula, intervalo. Aqui eu coloco o 0. Por que o 0? Porque eu quero achar aqui algo exato. A banana é esse daqui. Então, como é algo exato, sempre coloco o 0. Aperto Enter. Certo?
Aqui eu posso clicar e arrastar? Posso. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu preciso tornar a tabela, né, gente? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tornar essa tabela uma referência absoluta. Então, ou você seleciona e muda o nome da área da tabela, é uma forma, ou a gente vem aqui na área que corresponde à tabela e apertamos o F4. Então a gente coloca aqui o cifrãozinho de referência absoluta. Certo, gente? Referência absoluta. E aí permite que você clique e arraste. Certo? O maçã não deu certo aqui. Vamos ver o que tá de errado. Pode ser algum espaço, alguma coisa. Deixa eu copiar aqui a palavra. Agora foi. Tá, aqui alguma coisa estava escrito, algum espaço a mais, alguma coisa, mas foi resolvido. Vamos lá? Já vimos PROC V, já vimos PROC H. Vamos lá. Agora a gente vai ver aqui aquela questão de concatenar, né? Trabalhar com uma função dentro de uma função. Aqui, basicamente, ele faz a função C, tá bom? Se está aprovado ou reprovado. Então, a gente vai lá, igual C, abro parênteses, se a média for, tá vendo? Se a média for igual a 7, igual a 7, ou maior que 7, né? Você também pode interpretar. Estará, ponto e vírgula, estará aprovado. Opa. Então, tudo que for maior que 7 vai dar como aprovado. Agora, se, né, a média for menor, se a média, a G5 for menor que 6.9, por exemplo, ele estará reprovado, ponto e vírgula, recuperação. Vou colocar aqui 5. É 5 que ele pede aqui? 4.99. 4.99. Tem que corrigir aqui aspas. Aí eu clico e arrasto. Então, ó, 6 está de recuperação, reprovado, tá vendo? Então, aqui é o chamado concatenar, né? A gente trabalhar aí com uma função dentro de outra função. Aqui no caso nós fizemos uma função C dentro de outra função C. Tá bom? A função C, quando a gente concatena,
ela acaba sendo um pouquinho mais complicada no nosso entendimento, tá? Isso eu tenho que confessar a vocês, porque você precisa fazer uma análise. Então, que nem, se a média é maior que 7, ele vai dar aprovado. Agora eu preciso que ele apareça reprovado ou de recuperação. Então, fazer essa segunda condição aqui exige um pouquinho mais de entendimento na interpretação da função, certo? Mas aí ele dá certinho. Aqui nós temos uma outra função, que é a função concatenar, né? Então você pode lá ou usar aquele símbolozinho do sertanejo, né? Opa! Posso usar aqui o Ezinho do sertanejo, né? Eu nunca lembro. Alguém sabe o nome desse símbolo aqui? Ampersand. Eitiza ou sinal tironiano. Ampersand. Nunca ia lembrar mesmo. Né? Chamo de Ezinho, né? Eu também chamo de Ezinho sertanejo. Tá vendo? A gente tem aqui o concatenar. Temos a função também número caractere, né? Igual número caractere, que ela vai contar, né? Quantos caracteres tem dentro de algum local digitado. A função exato, ela vai fazer uma análise se o que está escrito nas duas colunas está igual. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, função exato. Então ele vai analisar a coluna 1 e a coluna 2. Tudo estando digitado certinho, ele vai aparecer verdadeiro ou falso. Tá bom? E aí, para a próxima aula, eu vou explicar para vocês formatação condicional, que a gente vai dar uma vida aí, vai ficar colorido algumas coisinhas. Tá bom? E vamos trabalhar com macro. Tá bom? São as duas coisinhas que faltam eu passar para vocês, dentro de tudo que tem no nosso cronograma. E se preparem para isso daqui, ó. Porque essa aqui vai ser a prova de vocês. Não olha torto para mim não, ué. Tá? O nome já fala tudo, né? Racha a cuca. E como é prova, gente, não vou poder ajudar vocês. Moleque. Entendeu? Se preparem para o que vem aí. Que legal. Vou me vingar agora de todo mundo. Quem não estudou
Quem não estudou, eu vou me vingar agora, hein? Moleque. Vai brincando com quem tá quieto. Tudo bem, gente? Então essa é a nossa revisãozinha básica, né? Gráficos, a gente viu gráficos, né, recentemente, então não haveria necessidade aí de a gente rever, tá bom?